Olá pessoal, tudo bom? Queremos lembrar, estamos finalizando a nossa disciplina de cartografia básica e temática e agora na próxima semana nós teremos o período da recuperação. Então a gente salienta que é importante o pessoal dar uma retomada em todo o material que nós já vimos. Então a gente gostaria nesse momento fazer isso com vocês, ok? Então, se vocês forem lembrar lá desde o início, a gente começou trabalhando com orientação e localização, certo? Nós trabalhamos dentro dessa orientação e localização, nós trabalhamos Rosa dos Ventos, os pontos de uma Rosa dos Ventos, a forma de orientação a partir da Rosa dos Ventos, que é um dos elementos do mapa. Tá? Então, todos os mapas vão conter uma Rosa dos Ventos, indicando a direção norte, certo? Os pontos cardeais principais, norte, sul, leste, oeste, os pontos colaterais e os subcolaterais. Então, esse foi um dos pontos. A outra questão que a gente colocou, é a importância da localização dentro da cartografia. Ao fazer uma leitura do mapa, tu tens que ter esse elemento presente. Outra questão que a gente também salientou dentro desse material, dessa questão de localização e coordenação, são as coordenadas geográficas, os paralelos, os meridianos, lembram? Os 5 paralelos principais, a linha do Equador a 0 grau, dividindo o hemisfério norte e o hemisfério sul, certo? Aí nós vamos ter os trópicos, o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, Capricórnio ao sul, Câncer ao norte. Nós vamos ter os circumpolares, circumpolar ártico ao norte, circumpolar antártico, ao sul. E isso, então, vai também estar presente nos mapas para a gente poder fazer as localizações, ok? Os nossos hemisférios, eles são divididos e recebem nomes diferenciados. Então, o hemisfério sul também é chamado de hemisfério meridional, o hemisfério norte é chamado de hemisfério setentrional, e o hemisfério leste, chamado de oriental, e oeste, ocidental. Então, são algumas definições. Quem é que divide em hemisfério leste e oeste? O meridiano de Greenwich. Então, o meridiano de Greenwich vai ser um divisor, ele fica a 0 grau, tá? Na vertical. Na horizontal, nós vamos ter a linha do Equador, que é 0 grau, dividindo, então, norte e sul. O que nós temos também de elementos de um mapa? O título. Todos os mapas eles vão ter um título, vão estar definidos a partir de um título. Então, também é importante apresentar isso aí. Dentro da questão de coordenadas geográficas, esses paralelos e os meridianos vão nos dar a indicação das coordenadas, que são linhas imaginárias traçadas sobre o mapa, que ao se cruzarem, formam as coordenadas geográficas. Vamos ver o caso da horizontal. Na horizontal, nós vamos ter a latitude. Ela pode ser ao norte ou ao sul. Então, toda vez que fores indicar uma latitude, ela só pode ser ao norte ou ao sul, ou a latitude 0, que é do Equador. Nós não vamos ter a latitude em 2 lugares ao mesmo tempo, ok? Assim como a longitude. Nós vamos ter a longitude tanto a leste, quanto a oeste. Ela só pode ter uma direção. Então, se tu fores colocar 20 graus de longitude leste, ok? Ela não poderá estar no oeste. Então, tenham esse cuidado na hora de realizar as atividades de vocês também. A latitude ela varia de 0 a 90 graus ao norte e de 0 a 90 graus ao sul. A longitude ela vai variar de 0 a 180 graus ao leste e de 0 a 180 graus ao oeste. No caso da nossa longitude, se tu fores observar, ela forma 360 graus de uma circunferência. Isso é importante lembrar, porque depois nós vamos ter lá os fusos horários. E os fusos horários implicam em nós sabermos quantos graus tem uma circunferência, que é a circunferência do planeta Terra, circunferência da Terra, certo? Um outro elemento que a gente vai ter presente também no mapa são as escalas. Todo mapa ele tem que ter uma escala. O que é uma escala? A escala é um estudo de proporção que o cartógrafo faz para poder desenhar um determinado espaço, uma determinada superfície. Esse ambiente que deve ser desenhado, deve ser colocado no papel, vamos dizer assim, ele precisa ser reduzido. E aí entra o papel da escala. O que é uma escala?
A escala é a proporção entre o real, o terreno, e o desenho, o mapa, ok? Essa escala ela pode vir na forma numérica, né, que é uma fração, 1 sobre 100, 1 sobre 5.000 quilômetros, e assim por diante. E ela pode vir também de forma gráfica, ou seja, tu vai ter o desenho de uma régua, e nesse desenho de uma régua, ele vai indicar a cada centímetro quanto equivale ao terreno. Então, cada 1 centímetro equivale a 5.000 centímetros do terreno, e assim por diante. Essa é a proporção de redução. A escala, ela vai indicar, se a gente for analisar pela escala, pelo tamanho, né, nós vamos ter mapas, plantas e cartas, certo? A planta, ela é um desenho de um espaço menor, um espaço mais reduzido. Então, vamos dar um exemplo. Nós vamos à festa da uva, ou nós vamos à Fena Doce, Pelotas. Lá nós vamos ter a planta do parque, é uma planta. Nós vamos ter a carta. A carta é um pouquinho maior, um espaço um pouquinho maior do que tu precisaria, por exemplo, para uma planta, ok? Essa carta, então, nós vamos fazer da cidade de Pelotas, nós vamos fazer da região, né? Pegando algumas outras cidades, tu pode ter uma carta. Já o mapa, né, ele pode ser tanto um mapa da cidade, um mapa da região, como pode ser o mapa do estado, o mapa do país, o mapa da região sul, o mapa da América, né, da América do Sul, da América do Norte, América Latina, ou seja, o mapa tu consegue ter mais elementos, só que ele vai ter menos detalhes. A planta tu consegue ter mais detalhe, a carta tu consegue ter mais detalhe do que um mapa, né, que ele vai retratar um espaço maior, ok? Então, para a gente dar uma retomada. Outra questão também que nós temos como elemento do mapa é a legenda. A legenda é extremamente importante, porque quando tu vai fazer uma leitura do mapa, tu tem que saber que mapa tu está trabalhando. Então, a legenda ela pode ser através de símbolos, como ela pode ser através de cores. Então, tu vai trabalhar, por exemplo, cores, né? Tu tem uma área no mapa definida com cores verdes, área de vegetação, normalmente. Cor azul, rios, lagos, né? Mares. Então, isso são questões que a legenda vai facilitar a leitura do mapa. Então, um leigo, uma pessoa que não é estudiosa de um mapa, ela tem que ter fácil acesso a ele, especialmente quando ela vai viajar, né? Ela vai fazer uma visitação num dia de guiamento turístico. No momento que tu tem um mapa, ou tu tem ali uma planta do local, isso favorece para que tu possa te deslocar facilmente por esse lugar, para que tu possa conhecer os lugares, ok? Então, são elementos importantes do mapa. Título, a orientação através da roda dos ventos, a localização, né, usando os paralelos, os meridianos, coordenadas geográficas, a latitude e a longitude de um lugar, isso nos dá uma localização, certo? A escala nos indica quanto foi reduzido, nos favorece para fazermos um cálculo de distância de um lugar ao outro, também é importante, e a legenda, para nós fazermos a leitura desse mapa, dessa planta ou dessa carta. Essa legenda vai fazer com que a gente entenda e interprete aquele mapa, aquela planta ou aquela carta, ok? Então, são alguns itens importantes, né, que nós fizemos e orientamos vocês até agora. Também, se vocês forem observar, nós temos ali a questão dos fuso horários, que também foi estudado, né, tivemos um estudo. Qual é a ideia do fuso horário? Se o planeta, né, a Terra, tem 360 graus e leva um dia, 24 horas, né, para fechar uma rotação, que é o movimento da Terra, dividindo, né, nas 24 horas, os 360 graus nas 24 horas, nós vamos ter a cada 15 graus percorrido em 1 hora. Então, o movimento que a Terra faz, ela vai em 1 hora, em 60 minutos, percorrer 15 graus. Ao final do dia, terá percorrido 360 graus. Por que é importante, né,
nós sabermos, estudarmos a questão dos fusos horários. Toda vez que a gente vai fazer um deslocamento, toda vez que a gente vai fazer um guiamento, nós precisamos saber que horas nós vamos ter a nível local, que para nós, Brasil, é o horário de Brasília, né? Que é importante a gente saber, o horário de Brasília é o oficial do nosso país. Que horas nós vamos ter num país vizinho? Que horas nós vamos ter na Argentina, por exemplo, no Chile, no Equador, Estados Unidos, na Itália. Tudo isso a gente tem que ter organizado, a gente tem que ter sabido a partir de um cálculo de fusos horários. Aqui, para nós, é interessante a gente salientar isso. É importante ter conhecimento do fuso horário, saber que existe esse fuso horário e que para estudar o mapa, para estudar uma determinada localidade, nós vamos ter que conhecer esses fusos. Quantos fusos horários nós vamos ter? Nós temos 24 fusos horários, cada um deles é 1 hora, cada um deles equivale a 15 graus também. E esses 24 fusos, eles partem da linha internacional da data. Né? Então, o zero, meridiano de Greenwich, ele vai passar exatamente no observatório em Londres, por isso que é o nome de Greenwich. E a partir dele, o oposto a ele, né, nessa semicircunferência, nós vamos ter a linha internacional da data. À direita de Greenwich, ou a leste, as horas aumentam, a oeste, as horas diminuem. Tá? Tem que fazer todo o percurso em 24 horas. Então, se tu estiver a leste, tu tem horas a mais em relação a quem está no oeste. No nosso caso, Brasil e América, né, parte da América do Sul aqui, nós estamos a oeste do meridiano de Greenwich. Então, o que nós temos? Nós temos horários atrasados em relação ao horário de Londres, que é a nossa base, por exemplo. Todo o nosso horário vai estar atrasado em relação ao leste. A cada fuso horário, a partir, né, do nosso, se tu for para a direita, aumenta 1 hora a cada um, e para a esquerda, diminui 1 hora a cada um. Ok? Então, são alguns momentos que a gente fez de estudo. O que a gente trabalhou também? Tá? Os tipos de mapas. Então, fizemos os elementos, observamos os elementos e passamos a verificar os tipos de mapas. Esses tipos de mapas que nós verificamos, nós temos os mapas convencionais, né, que a gente chegou a ver, os mapas temáticos, né, e dentro desses mapas é importante a gente verificar que é feita uma projeção. O que é uma projeção? É a ideia de tu ter um mapa, um ambiente lá no real, que é o terreno que a gente chama, e esse ambiente ser projetado para ser estudado, para ser visualizado. Né? O nosso olhar, nossa capacidade não consegue atingir um todo. Então, nós temos as fotografias de satélite, nós temos as fotografias aéreas, de avião, enfim. Tudo isso, ao se juntar, vai formar o que é o real. Desse real, nós vamos fazer as projeções, né, para chegar a formar um mapa. Então, também vimos ali, né, projeções de Mercator, as projeções conformes, as projeções equidistantes. São projeções, né, para poder dar condições de, ao olho do leigo, né, ao olhar de um leigo, ele conseguir entender que ali está um desenho de um país, está um desenho de uma ilha, está o desenho do mapa mundi, enfim, né, como um todo. E aí, para finalizar, nós vamos colocar a questão dos mapas, o uso do mapa para o guiamento e o mapa temático. A ideia do mapa temático, vocês vão verificar agora de pouco na unidade 7, o mapa temático ele vai usar um elemento chamado os pictogramas. Vai ser explicado um pouquinho mais adiante. Então, o que é isso? São desenhos, são elementos, são cores e até textos, muitas vezes, que explicam o mapa de um determinado lugar. O que ele se baseia? Ele se baseia em elementos de destaque ou que definam aquele lugar. Vocês têm aí no material de vocês o mapa, por exemplo, temático do Rio Grande do Sul. Né? Cada área do Rio Grande do Sul está trabalhada, está definida por uma característica, a campanha. Né? Tem lá o desenho do gado bovino. Tu tem o litoral, os desenhos de situações que te remontam, te levam a entender que é o litoral. E isso se diz, né, que é a chamada memória afetiva.
Então, o mapa temático pictográfico, por exemplo, ele utiliza muito a nossa memória afetiva. Um elemento, um desenho, uma cor que nos remonta a algo que nós já conhecemos, que a nossa memória já gravou, já tem isso presente para nós. Então, com essa retomada, com esse resumo rápido, a gente quer lembrar vocês que é importante ler todo o material, dar uma retomadinha, né, com tempo, em todo esse material que já foi colocado à disposição de vocês e, tendo a necessidade, realizar a atividade de revisão, de recuperação, com tempo, com calma, né? Faz, revisa, tem dúvida, né? Encaminha a dúvida com tempo, não na última hora, não no último momento, para a gente poder também estar orientando vocês, ok? Então, da nossa parte é isso, a gente deseja um bom estudo, tá certo? Vamos realizar, vamos ter sucesso, a gente acredita em vocês.